Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para mais uma conversa incrível. Uma conversa que já faz 3 anos que eu quero ter essa conversa com essa pessoa e agora chegou o momento. É uma história que geralmente eu conto nas minhas palestras, nas minhas aulas, nos meus vídeos do YouTube, que é uma história que realmente marcou muito, né? Quando eu lembro exatamente como que aconteceu aquele momento e aí eu convidei essa pessoa para ela compartilhar como é que foi a experiência para ela, o que mudou na vida. E ela está aqui. Então, Janaína, se apresente para as pessoas. Olá, muito prazer. Meu nome é Janaína. Eu conheci o Pablo há mais ou menos 3 anos e alguns meses. E foi um divisor de águas na época. E eu tenho resultados até hoje do trabalho que foi feito naquele período, que foi de bastante dor e de muita tristeza e ansiedade. Nossa, maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos Como lá. é que era a tua vida, Janaína, antes de me encontrar? O que te fez me procurar? Eu tinha um relacionamento sério, eu tinha um namorado na época. A gente não morava junto, mas a gente tinha uma relação muito próxima. E eu era extremamente ciumenta, doente, na verdade. E eu não entendi, eu sempre fui, todas as minhas relações anteriores também, né? Foi em virtude sempre do ciúmes, tudo girava. E não era um ciúmes comum, era um ciúmão, assim, né? De infernizar a vida da pessoa. E daí eu começava a stalkear a vida o passado desse meu ex, porque ele tinha sido casado. E eu me colocava sempre naquela situação de extremo ciúmes, de doía meu estômago, e era um vício. Eu não conseguia viver, era só em função disso, era o telefone que eu estava sempre buscando informação, e, e chegou um ponto que daí ele cansou, né? E terminou em virtude do meu ciúme obsessivo, E né? tinha um negócio com fotos também, não tinha? Nossa, eu revirava as fotos dele e eu sempre me colocava no lugar assim, eu queria ser ela. Na verdade, eu não aceitava a ex dele, a ex-esposa, só que assim, era uma relação que já tinha acabado, enfim, mas eu não aceitava de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu queria que fosse comigo em todos os momentos, né? Sendo que eu também tinha tido um relacionamento antes dele, outros relacionamentos. E eu descontava toda a minha frustração da ex-esposa dele, porque eu queria ser ela, né? Vê se tem lógica isso. Ou seja, Hoje eu vejo que tinha uma coisa de tu olhar as fotos do olhava. relacionamento passado. Olhava e sofria e brigava com ele em virtude das fotos, né? Porque eu queria ser ela naquele momento, eu queria que fosse comigo naquele momento. Sendo que eu nem conhecia a pessoa, eu morava em outra cidade, enfim, mas eu não aceitava. Eu li, era um vício, porque eu olhava todo dia as fotos, eu olhava todo dia. Olha, o nível hard de loucura. Eu conseguia porque ela não me aceitou, óbvio, né, como amiga dela no Facebook, e a gente tinha uma amiga em comum, que era amiga dela no Facebook, e a minha amiga me emprestou a senha dela, eu entrava com a senha dela no Facebook, eu não sei se eu posso falar, enfim, isso, né, enfim, é. E, e daí eu stalkeava as fotos do passado e eu não entendia por que ela não apagava as fotos. Claro, eles têm um filho juntos, né? E eu tinha vontade de matar ela, né? E eu descontava a minha raiva dela nele, E porque era ele dava algum motivo racional para esses ciúmes? não, nunca deu. Nunca deu. Pelo contrário, ele tentava me mimar, tentava dizer, Jana, era meu passado, assim como tu teve. Imagina, ele tentava assim, Jana, se coloca no meu lugar, se fosse contigo, como é que ia ser a situação? Se eu começasse a olhar tuas fotos de festas, enfim, eu fui casada por 7 anos antes dessa relação, como é se eu ficasse surtando com teu ex-marido, como é que seria? E eu não aceitava a hipótese, porque eu pensava, eu posso ter ciúme, ele não, né? E daí eu infernizei. Olha, o coitado sofreu na minha mão. E daí ele terminou a relação e eu entrei em desespero total, porque daí era o término, era uma dor absurda. E daí eu te encontrei, né? E E foi sempre maravilhoso. assim que, né? Quando a bomba explode é que as pessoas me encontram. É verdade. Hoje eu podia estar nesse relacionamento se eu tivesse te encontrado antes, né? Mas tudo tem um porquê, né? Então, e isso já tem 3 anos, então, e foi muito bom te reencontrar depois de 3 anos para poder contar para as pessoas que realmente funciona,
né? Mas vamos Vamos lá. antes de pular o tempo, né? Ok. Aí tu me encontrou. E aí Uhum. eu lembro que tu descobriu algo na tua infância. Que coisa Exatamente. foi essa que tu descobriu? A gente fez uma hipnoterapia, né? E eu descobri algumas situações de rejeição e de ciúmes, né? Uma delas eu lembro que foi o colo do meu pai, né? Que eu queria muito, que eu estava numa situação de brincadeira e o meu pai, em vez de me pegar no colo, ele pegou a minha prima e tinha uma competição entre mim e minha prima a vida toda, né? A gente tem diferença pouca de idade, né? E daí eu queria que fosse comigo, eu queria que fosse eu naquele colo, né? E o meu pai optou por pegar ela, mas é porque numa situação total, é que criança absorve de uma maneira diferente, né? E tu lembrava dessa cena? Não, Não não lembrava, lembrava, era uma cena que, não. enfim. Imagina, eu tinha em torno de 5, 6 anos, não tinha como lembrar. E aí tu queria que fosse contigo aquele colo. Exatamente. Qual foi o reflexo disso na tua vida? Além do, por exemplo, no colégio, no trabalho, tu via que tu tinha ciúmes das pessoas? Tinha, Tu queria... Como é que era isso? tinha. Eu sempre queria estar no lugar do outro. Por mais que eu tivesse bem sucedida, que eu tivesse bem, que as pessoas me elogiassem, eu sempre achava assim, não, eu quero no lugar dele é melhor, no lugar dela é melhor, né? Isso a gente leva para a vida toda e daí simplesmente durante o processo de regressão foram várias situações em que eu queria eu ser aquela pessoa, né? Eu lembro que teve uma outra situação que o meu irmão, isso eu tinha em torno de 4 anos, que o meu irmão ganhou um brinquedo, ele ganhou enfim, uma arminha enfim, não lembro o que era, enfim, e o meu pai me prometeu uma boneca. E eu queria que tivesse sido comigo o brinquedo, porque eu era a filha mais jovem, mas o bebê da casa. E não foi ele que ganhou. E eu lembro que a gente refez toda a história, eu ganhei. Hoje até eu acredito que eu ganhei essa boneca. Para mim essa história foi tão bem contada que realmente eu acredito que eu ganhei essa boneca. E é incrível como a transformação acontece. Não é interessante? Eu sempre conto para as pessoas que a sensação, e tu pode me confirmar ou não, racionalmente a gente sabe o que aconteceu. Tu Exatamente. não ganhou boneca. Não. Mas a emoção, o teu inconsciente, ele acredita que tu ganhou a boneca e tu Acredito. sente como se tu tivesse ganho, não é assim? Exatamente. Inclusive eu conto, esses dias eu estava contando a história e eu me dei conta que eu estava contando que eu tinha ganhado uma boneca. E na verdade eu não ganhei. Daí o meu irmão disse: Peraí, eu acho que você não ganhou a boneca. Quem ganhou a arminha fui eu. Você ficou com ciúmes que você queria a boneca. E eu disse: Não, eu ganhei a boneca porque ficou muito. Fixou na mente de uma maneira. Eu não entendo como, né? Mas eu ganhei a boneca de alguma maneira do meu pai. E aquele colo que tu tanto queria, como foi? Ganhei o colo também. A minha relação com meu pai sempre foi muito boa. E essas lacunas foram preenchidas, né? Tanto que a nossa aproximação é muito grande e esse colo hoje eu tenho, né? Eu nem lembra, não tinha como lembrar dessa história, né? E hoje eu lembro desse colo com muito carinho também. A história toda vem na minha cabeça, um domingo de chuva na casa do meu avô, a gente estava brincando numa sala muito grande e o meu pai, em vez de pegar minha prima, me pegou no colo. Né? E daí depois a gente dividiu o colo para não ser tão egoísta. Né? Nossa. E a história é muito boa. E a gente E sente aí, um alívio imediato. e quando tu ganhou esse colo, o que aconteceu com teus ciúmes? Inacreditavelmente sumiu. Até hoje, eu não me reconheço, assim. É bom contar isso depois de tantos anos, para que as pessoas entendam que não volta mais. A situação se encerra e não volta mais. Né? É um marco na vida da gente que não retorna. Hoje até eu comento assim, eu tenho alguma amiga ciumenta, eu acho que eu vou indicar alguém aí que me ajudou muito, porque realmente funciona. E eu vejo como é desnecessário o ciúmes, como uma perda de energia, né? Às vezes até nas relações que eu tenho, eu penso, meu Deus, parece que eu tô fria, mas não é. É porque aquela sensação de dor, de posse, que é meu, eu quero ser a pessoa, né? Não faz mais parte de mim. Como? Você explica. Nossa, eu tô arrepiado aqui. E eu tô muito aliviada em relação a isso. É muito libertador. Nossa, que incrível. E É aí, incrível.
E aí tu me contou que depois da nossa sessão, tu continuou fazendo outros tipos de terapia, né? Sim. Uhum. E, enfim, tu me disse que semanalmente tu faz outro tipo de Exatamente. terapia. Uhum. E eu acredito que é bom, porque, enfim, tu não ficaria 3 anos toda semana Sim, fazendo algo que não é bom. É lógico que é exatamente. bom. Mas qual que é a diferença das outros tipos de terapia que tu faz para o processo que tu viveu da hipnoterapia? É a rapidez e tu acaba entendendo de uma maneira muito prática o que realmente aconteceu. Porque nas terapias diversas, não estou falando que são ruins, até pelo contrário, é muito bom, porque a gente acaba falando muito, né? Mas a gente demora um tempo muito grande para descobrir algo que é batata, assim, em questão de segundos a gente descobre, ó, aqui estava o problema e realmente ele é solucionado, né? A gente não fica recorrente naquele erro, ai, volta, cai de novo, volta, cai de novo. Não, a gente resolve, está resolvido e é para a vida toda, né? Tanto que depois de 3 anos eu tô aqui na mesma situação, totalmente aliviada em relação aos ciúmes. Nossa, Perto maravilhoso. dele, né? Uhum. Maravilhoso. Nossa, eu nem sei mais o que perguntar, porque assim. É muito bom, é muito libertador. Eu indico para todo mundo, porque assim, é libertador. E ele não precisa ter medo, porque tem pessoas que pensam, ah, vou Tu ficar tinha medo? hipnotizada. Tinha. Tu tinha medo de quê? Eu tinha medo de você fazer eu comer uma cebola achando que era um tomate. Não, mas é o que a gente vê na TV, né? E não tem nada a ver, é uma coisa muito sucinta, e a gente vive o que é muito legal é que a gente fica realmente na história. A gente volta pro passado, a gente se vê como criança. E a gente consegue dar um sentido novo da maneira que a gente quer, que o coração da gente manda a gente fazer, né? Uma forma que vai aliviar aquele peso daquela rejeição, não intencional, porque nenhuma das rejeições foram intencionais, né? E, e numa terapia normal, a gente vai levar uma vida e às vezes nem vai descobrir isso, porque é muito o dia a dia que a gente investiga, né? E não o passado. E todos os traumas da gente realmente é na infância, né? E o resultado imediato e duradouro. Isso é o que mais é o que diferencia das demais terapias, com certeza. Nossa, que incrível. E assim, eu ensino algumas formas, né, de hipnoterapia, tal. No caso, tu fez meu curso, tal, e essa regressão que a gente está falando, a gente fez por telefone. E Isso algumas pessoas não acreditam. Como assim hipnose por telefone? O que tu diria sobre isso? Funciona a hipnose por telefone? funciona, comigo funcionou, né? Porque eu estava aberta também, porque eu estava no momento, foi um momento muito difícil e eu precisava disso. Então, eu optei por, não, eu vou buscar ajuda e uma ajuda eficaz, né? E realmente funciona. Funciona assim, foi numa tarde de sol, de muito calor, eu nunca vou esquecer o dia, né? E foi por telefone e a gente foi conversando e eu nem senti, né? Nem doeu, né? E funcionou para a vida toda. Está funcionando, né? E as fotos? Tu chegou outra vez procurar as fotos dele? Não. Até porque a gente não retornou o relacionamento, o que foi muito bom, porque eu digo, esse relacionamento foi um divisor de águas, porque eu aprendi muita coisa, inclusive a me libertar dos ciúmes, né? E hoje nós somos amigos, enfim, e não existe qualquer vestígio de nada, de mágoa, de nada mais. Não. E eu tive um relacionamento após? Não. Eu até penso, meu Deus, eu preciso sentir um pouquinho de ciúmes, né? Porque parece que a gente fica meio. Não gosta, porque daí a pessoa cobra, ah, tu não sente nada, não tem ciúme nenhum. Não tenho, né? Até porque se a pessoa opta por estar contigo é porque ela quer, porque o mercado tá assim de gente, né, querendo. E não, se tá comigo, tá comigo. E isso aí é um alívio enorme, porque o ciúmes, ele destrói totalmente uma relação. Ele acaba com qualquer sentimento realmente. Que interessante que tu falou, né? Porque existe aí uma crença de que o ciúmes é o tempero do relacionamento e se não tem ciúmes é porque você não gosta. O que tu acha sobre isso? Pelo contrário, eu acho que são duas vidas. Eu tenho a minha vida, a pessoa tem a vida dela. No momento que a gente está junto, ok, a gente divide o momento. Mas eu tenho a minha vida fora essa relação, né? Eu trabalho, estuda, enfim, malha, enfim, todo mundo tem sua vida fora o relacionamento. E tem pessoas que deixam de viver a vida para viver o relacionamento somente. Daí, no momento que termina, a pessoa. É o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia o que fazer porque eu vivi em função de
sufocar a pessoa e querer tanto ela que ela acabou saltando fora da relação porque sufocava. O meu ciúme era doentio, totalmente doentio mesmo. Qual E que é? não, cada um tem que ter sua vida, né? E pra ti que tinha um ciúmes extremo, né? Qual que é a diferença de amar alguém com ciúmes e amar alguém sem ciúmes? A diferença é que se a pessoa tá contigo, é porque realmente ela quer. Indiferente do teu ciúmes. Não é o ciúmes não é prova de amor, pelo contrário, né? E se ela realmente quer estar contigo, ela vai estar. Em momento que não der mais, ok, cada um toma seu rumo, né? Foi o melhor que a gente pôde fazer naquele momento e vida que segue. Até porque novas opções tem sempre opção, né? Para a gente ser feliz de alguma maneira. E o mais importante é a gente ser feliz primeiro, para depois buscar alguém. Porque quando tu precisa de alguém para te completar, eu acho que a gente é um ser completo, a gente tem que ter alguém para unir, realmente para dividir, e o ciúmes ele simplesmente destrói a relação. Último ponto, sobre felicidade. O que tu sentiu quando tu ganhou o abraço do teu pai? Ai, é uma sensação indescritível. Porque, como eu te falei, é a sensação, é que realmente tu tem lá a idade, eu não sei se a gente fala até com voz de criança, porque eu não posso afirmar, mas a sensação é nítida de que você está naquele local, aquela pessoa, o meu pai, eu via ele com a idade que ele tinha, não consegui ver ele com a idade que ele tem hoje, né? Com a fisionomia, eu vi ele com a fisionomia de antigamente, eu me vi criança. É muito bacana, eu não sei como é que você faz isso, mas só não pode deixar ninguém lá, né? Tem que trazer de volta. Mas que é muito bacana e E bem tu, libertador. e tu sente, por exemplo, agora, tu sente que a tua criança tá aí perto de ti, tu tá brincando com ela? Tu teve essa experiência nesses 3 anos ou não? Eu tento trazer essa criança todo dia comigo, né? Eu aprendi mais a pedir perdão, que era uma coisa que eu não pedia, porque eu era bem orgulhosa. O orgulho também foi bastante quebrado, né? E me colocar mais no lugar do outro, porque as pessoas não fazem de forma intencional, na maioria das vezes, né? E uma dica, assim, para quem tem filho pequeno, cuide. Hoje eu sou bem atenta, eu tenho um filho de 8 anos, e eu sou bem atenta a essas questões, porque isso leva para a vida toda, né? E que mais pessoas trabalhem com você, é um profissional sério, para ajudar, porque não é intencional o que as pessoas fazem com a gente na infância. E a gente leva para a vida toda, e tem pessoas que acabam vivendo a vida toda nessa situação e não sabem, procuram diversos profissionais e acabam nunca descobrindo qual é realmente o problema, a raiz do problema. E como que seria a tua vida 3 anos depois se a gente não tivesse feito aquele processo de hipnose? Como seria a tua vida hoje? Eu acho que eu teria passado por muitos relacionamentos surtados. Ou eu estaria encanada ainda naquela criatura, porque eu botei um X na testa dele e disse que ele ia ser a minha vítima, né? E hoje é tão leve, não sei te dizer, eu não me imagino, eu era doente, totalmente doente. O ciúmes é uma doença muito, muito, muito cruel. Tanto quem sente quanto quem recebe o ciúme, né? Os ciúmes. E é interessante, né? Porque é uma coisa que não é classificado como uma doença, né? Tu não vai tomar um remédio, mas Uhum. assim, é um transtorno, é algo que qualquer pessoa pode viver isso, né? Assim, pessoas E normais, pessoas que têm seu trabalho, são mães, são lindas, são bem-sucedidas, mas aí sofrem disso e que tá aí, fácil, a gente pode resolver. exatamente. Ele não é considerado uma doença, mas dói muito. E não tem um remedinho, um calmante para os ciúmes, né? Tem que resolver na fonte mesmo, ou vai viver a vida toda infernizando, coitado da vítima que estiver do teu lado e sofrendo junto. Exato. Que bom. Nossa, adorei, adorei. Quer dizer mais alguma coisa para se despedir com chave de ouro? Porque esse realmente alguns depoimentos tocam meu coração, algumas histórias, né? Tipo, depois de tantos, tantos, tantos atendimentos, algumas ficam marcadas. E a tua, Janaína, é uma que ficou marcada para sempre na minha história. E eu quero te agradecer muito por generosamente estar contando isso daqui, porque às vezes, eu vou te dizer assim, que às vezes eu conto e eu fico pensando, as pessoas não vão acreditar. Uhum. Sério, as pessoas não vão acreditar. Mas estou contando, acho que as pessoas vão acreditar. Então, o que tu Exatamente. diria para finalizar a nossa conversa? Acreditem. É possível sim, é possível a gente
se livrar dos traumas de infância, né? É possível ter uma vida nova, a longo prazo, assim, uma mudança que não vai ter volta, né? Graças a Deus não tem volta. E todo mundo tem uma criança interior ali que precisa de cuidados, né? E que continue fazendo esse trabalho bacana, ajudando as pessoas, porque é de grande valia, né? Acreditem, porque eu acreditei no depoimento de uma moça que eu vi e eu investi, eu disse, não, eu vou tentar, né? Se deu certo com ela, vai dar certo comigo, e dá muito certo, né? Levem muito a sério, porque é algo muito enriquecedor para a vida da gente, para toda a vida. Show, gratidão, Jane, gratidão. Muito bem. Eu que agradeço. Gente, vamos ficando por aqui. Um grande beijo, um abraço apertado e até mais.